Então vamos entender isso. Jesus é o próprio Deus Pai? Eu vou mostrar para vocês que Jesus não é o próprio Deus Pai. Observe essa leitura que nós fazemos lá em 1 Coríntios 15, 27. Paulo diz assim, Paulo enviou essa carta à igreja de Corinto, Jesus já estava morto e ressurreto há muitos anos, muito tempo, até porque Paulo foi um apóstolo, né? Ele não chegou a ser discípulo de Jesus. E diz assim, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, fica claro que isso não inclui o próprio Pai, que submeteu a Cristo todas as coisas. Quando, porém, tudo estiver sujeito a ele, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ele também repete essa expressão em Efésios 1:22. Deus sujeitou tudo aos pés de Jesus, né? E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, quando Paulo faz essa narrativa, Jesus já está glorificado, e ele está falando aqui que tem uma diferença entre o Pai e o Filho. Qual a diferença? Que o Pai sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. E que no final de que tudo tiver sujeito, porque não estão todas as coisas ainda sujeitas, ainda há muitas coisas no mundo para serem sujeitos, né? Quando chegar o fim de todas as coisas, né? Aqui ele fala, quando porém tudo estiver sujeito, ou seja, tudo estiver sujeito, quando porém, ou seja, não está sujeito, mas quando tiver, o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas ele sujeitou. O próprio Jesus vai se sujeitar a Deus, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então, aqui você observa que quem não aceita esse tipo de entendimento, tudo bem, não é obrigado a aceitar. Mas está bem claro, nós recebemos as escrituras desses caras. Nós recebemos as escrituras desses escritores sagrados. Inclusive, Paulo é o autor da maioria do Novo Testamento, né? Isso combina com o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Quais são os inimigos de Jesus? Tudo o que faz mal à humanidade, a morte, o diabo, as hostes espirituais, toda a maldade, tudo isso é inimigo de Jesus. Jesus é o bem. Então tudo que é ruim, tudo que é inimigo, é inimigo de Cristo. E não está sujeito a ele, mas um dia vai estar tudo sujeito, né? E aí sim, tudo vai ter sido completo. Por isso que no Apocalipse há o fim, né? No lago de fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e seus anjos. Você não tem outras forças espirituais ali naquele lago de fogo e enxofre. Ou seja, não há força espiritual que não venha de Satanás. Satanás é a antiga serpente, né? O dragão, que é considerado a antiga serpente do Éden, o primeiro a se mostrar com maldade, né? Na nossa história de mundo aqui, ele é o primeiro a se mostrar como um enganador, né? Ele diz a Eva, não, o dia que você comer isso aí, você vai abrir seus olhos, vocês serão igual a Deus. Paulo diz que Eva realmente foi enganada, tá? Então ali você tem um ser que se aproxima para enganar, que se não estivesse ali, Eva não teria comido do fruto, tá? Então ali você percebe que há o primeiro indício de maldade no mundo, uma maldade feita com a criatura de Deus, os seres criados por Deus. Então, esse ser que também foi criado por Deus, mas parece que se precipita, né, pelas declarações de Apocalipse, há uma guerra entre Miguel e seus anjos, Satanás e seus anjos, e é dito que o dragão ali, que é o Satanás, né, e é também a antiga serpente do Éden. Então essa peleja lá entre Miguel e seus anjos com Satanás
ela pode ter ocorrido, ela possivelmente ocorreu muito antes da criação. Porque lá em Apocalipse as coisas que eu vi, as que eu ouvi, né? As que eu vi, ouvi e as coisas que estarão por vir. O Apocalipse ele tem uma mistura de eventos, né? Uma mistura de eventos, coisas que já ocorreram com coisas que ainda vão acontecer. Ele está ali, o que as pessoas não entendem é que um profeta, ele muitas vezes profetiza três coisas em algumas frases. E essas profecias nem sempre seguem ordens cronológica. O exemplo disso lá em Malaquias 5, a profecia do nascimento do Messias, que nasceria na cidade de Davi, né, que é Jerusalém, né? E também é uma profecia que Deus entrará em juízo contra Israel porque confiaram mais no poder bélico do que em Deus. Essa profecia não sei se já aconteceu, mas ela não ocorre exatamente quando o Messias vem. Exatamente, ela tem períodos. Tá? Então o profeta, quando profetiza algo, tem períodos para que essas profecias aconteçam. E muitas vezes quem está observando quer que aconteça tudo tintim por tintim. É isso, após isso, após isso. Quando falava de Elias lá, mas como é que os judeus dizem que o Elias viria antes do Messias? O Elias veio, é João Batista. Ele veio no espírito do profeta, ele foi profetizado com uma voz que clama no deserto. Então, algumas coisas que a gente ainda não entende muito bem, né? Como aquela passagem que Jesus fala, quantas vezes, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que eu vos envio. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quisessem. Mata profetas e apedreja profeta. Onde que aconteceu isso? Será que foi nesses 400 anos que aparentemente Deus não enviou o profeta? Ou se enviou, eles eliminaram? A gente não sabe. Então algumas coisas ali são meio ocultas, precisa de um estudo mais aprofundado. Mas em suma, quando Jesus acaba de ressuscitar e ele aparece, ele não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai e dize aos meus irmãos, subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Muita gente quer usar aquela passagem onde Jesus fala que Filipe questiona, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, quanto tempo tive com vocês? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí ele não diz que ele é para o Pai, porque o texto continua. Ele diz, se você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crê ao menos pelas mesmas obras. Porque Jesus fala, eu não faço nada que eu não vi o Pai fazendo. Ou seja, se você olhar para as características de Jesus, eternidade, amor, bondade, todas as características de Jesus são as mesmas de Deus. Você não tem como olhar para Jesus e Deus e ver alguma diferenciação, a não ser talvez as marcas, né, que aparecem no Apocalipse. Porque ele se torna homem, ele ressuscita num corpo de homem, é glorificado, mas em Apocalipse encontra ele com marcas. Mas a questão de Jesus não ter sido criado, ele é o primogênito da criatura, não está no sentido de criação. No texto hebraico, o primogênito nem sempre, na cultura hebraica, nem sempre está ligado ao primeiro, tá? Você pode estar ligado à autoridade. Você tem questões de gente que era tratado como primogênito na Bíblia, que eu não lembro aqui quem era, mais ou menos, mas tem essa questão e o cara não é o primeiro a nascer. Ele não é o único. Né? Jesus é um unigênito no Pai, mas quando vai tratar de primogênito de toda a criação, quando vai tratar esse aqui é o primogênito, nem sempre ele é o primeiro a nascer. Na cultura judaica, não é sempre que o primogênito é o primeiro. Tá? Às vezes a questão de autoridade modifica isso. Existem casos assim lá, que o filho não era o primeiro, mas é considerado primogênito. Só vocês terem a ideia. Então não confunda o texto, porque o texto não está dizendo que Jesus foi criado. Porque se Jesus fosse criado, como é que Paulo chama ele, acho que em Efésios 2,13 e Romanos 9,5, de grande Deus? Ele é considerado Deus por ele ser eterno. E João declara, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como que você tem um ser que você não tem nenhuma declaração bíblica para outro ser, a não ser em referência a Jesus.
Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Declarações sobre o Espírito Santo. Ele prescruta as coisas de Deus. Ele conhece a mente de Deus. Quem conhece a mente do Senhor que eu posso revelar? O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Como é que um ser pode conhecer o profundo, secreto de Deus? Se ele não tem a mesma essência, se ele tem alguma mancha, se ele não é eterno. Como isso? Então a manifestação do Espírito Santo, e existe, a palavra trindade é o que inventaram, mas o que existe ali é que existem 3 forças operando. As declarações são fortes, por exemplo, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele me glorificará, porque vos falará do que é meu, disse Jesus. Rogarei ao Pai, ele vos dará o outro consolador semelhante a mim. Ele me glorificará, porque falaram que é meu. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Não entristeçai o Espírito Santo. Ele é outro consolador. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, existem declarações que Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos aqui no mundo. Ele viu a necessidade, né, de que ele tinha que ir, mas ele viu a fraqueza humana. Hoje em dia, mesmo com o Espírito Santo, a gente ainda é fraco. Porque a gente tem a natureza carnal. Mas ele deixou outro consolador, outro semelhante a ele, que receberia dele, que estaria em contato com ele. Ele me glorificará, ele fará as minhas obras, por exemplo. Ele fará as minhas obras. Porque no final toda a glória é direcionada para Deus. Entendeu? O Pai é quem cede todas as coisas. Ele que dá todas as coisas. Jesus é Deus, tem a mesma autoridade do Pai, mas ele dá honra ao Pai. Né? É como um príncipe e um rei. Né? Eles têm o mesmo poder ali, mas o filho deve obediência e honra ao pai. Mas ambos têm autoridade. Então você percebe, né, depois ele se torna rei dos reis e senhor dos senhores, né, que o objetivo de Deus é realmente dar tudo para Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele. Reinos, reinos, autoridades, tronos, tudo foi feito com a presença de Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O texto não diz assim: no princípio era Deus e Deus se fez carne. Não, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo, podemos dizer, também era Deus. Mas não é o mesmo, não é a mesma pessoa. É a forma de manifestação que a gente não entende. Mas Jesus esteve aqui na Terra, né, com um corpo, né, com o ser espiritual dele dentro desse corpo, né? Ele nasce aqui e ele sem pecado. Tanto que na morte, a morte não tem o poder de o matar. A minha vida é minha, ninguém a toma de mim, eu a dou. Tenho poder para dar e retomar. Ele: Pai, entrego a ti o meu espírito. E os soldados se admiraram dele ter morrido rápido. E foram lá para quebrar a perna dele, mas não quebraram não quebraram porque estava profetizado, nenhum dos ossos dele se quebrariam. Né? Então, você tem muitas declarações. O apóstolo João chega a dizer, o discípulo João, ele chega a dizer, depois vem se tornar apóstolo, que a vontade de Deus é que todos glorifiquem o Filho como glorificam o Pai. Que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. É a vontade de Deus. Porque, na verdade, quem morreu por nós na cruz foi Jesus. Esse sofrimento foi do Filho. Ele diz que ele se propôs a isso. E ele estava lá como um louco, clamando na cruz: Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele está clamando para ele mesmo isso. Por acaso, ele é algum louco que precisa clamar para ele mesmo? Senhor, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? Ou seja, ele sofre as nossas dores ali. Ele é moído pelas nossas transgressões. Agradou a Deus moê-lo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Se isso não é verdade, então Deus não amou o mundo. Porque o texto é bem claro: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Será que Deus precisa mentir? Será que Deus precisa ser enganador? Não, era eu mesmo que estava ali. Isso não tem sentido. Não faz sentido. Então, aqui você tem aqui as declarações do Paulo, que eu acho que é alguém importante, né?
um cara que foi arrebatado ao terceiro céu, um cara que foi um perseguidor da igreja, mas se converte e se torna um dos maiores colaboradores da igreja atual. Os ensinamentos da igreja atual é graças a Paulo. Tá? A maior parte do ensinamento do Novo Testamento é Paulo. Os judeus não gostam muito de Paulo, porque Paulo fala da questão que a graça vem primeiro. Como isso, David? Como que a graça vem primeiro? Ué, Abraão, 400 anos antes da lei, ele vai a uma guerra, né? E ele leva as pessoas da sua terra lá, os 300 valentes da sua terra, para poder entrar nessa guerra. E Melquisedeque vem, rei de Salém vem, dá os despojos ali, abençoa eles, né? Dá o alimento, depois vem e abençoa Abraão. Abraão lhe dá o dízimo e ele abençoa Abraão. Por que Abraão lhe dá o dízimo? Lá no Salmo 110, quando fala do Messias, disse Adonai ao meu Adoni, disse Deus Todo-Poderoso ao seu filho, né? Texto esse que Jesus usa para confrontar os judeus, quando ele diz assim, de quem você acha que o Messias é filho? Os judeus falam de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi pelo Espírito, ele cita o Salmo 110, o chamou de Senhor. Isso revela que o Messias ele seria da linhagem de Davi, mas ele seria anterior de Davi, por isso que Davi o chamou de Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha seus inimigos por estrado dos seus pés. Ainda falando desse Messias, de Adonai, né, que é o Yahvé, e Adoni, Deus, o Senhor com S maiúsculo, o Senhor com S minúsculo, disse o Senhor ao meu Senhor, né, Davi, é considerado profeta, porque tem isso no Novo Testamento, se não me engano, Pedro fala que Davi é profeta também. Jesus fala que ele falava pelo Espírito, aqueles louvores eram espirituais, ou seja, era uma forma de falar, mas louvando os salmos. E ali ele profetiza isso. E ali naquele mesmo salmo a respeito do Messias, fala que Deus jurou que ele seria sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então, Paulo, quando explica esse texto, ele fala que quando Abraão dá o dízimo a Melquisedeque, ele paga o dízimo na pessoa de Levi, que ainda nem tinha nascido. Ou seja, o sacerdócio, Paulo explica que o sacerdócio ali, de Melquisedeque, ou de Cristo, é maior, é superior ao dos levitas. Por quê? Porque Jesus se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, vivendo para sempre para interceder por nós, porque aqueles sacerdotes morriam e davam lugar a outros. Jesus não, ele morreu e ressuscitou para ser para sempre o nosso sumo sacerdote, para interceder por nós para sempre. Esse é o ensinamento de Paulo, que muitos judeus não vão gostar desse tipo de ensinamento, né? Porque Paulo fala muitas questões que ferem a sociedade judaica da época, que são os descendentes pré-históricos aí dos judeus atuais. Então, possivelmente eles não gostam de Paulo, mas nós cristãos... mas você crê nessa Bíblia Ferreira de Almeida, foi com essa que eu conheci Jesus. Se eu fui capaz de conhecer Jesus no século XXI, se eu fui capaz de crer nesse Jesus, ele não é uma história em quadrinho para nós, ele não é só um objeto de leitura, realmente ele vive em nossos corações, realmente a gente tem essa certeza de sua existência. E por isso que nós sempre procuramos viver uma vida digna, tentamos, né, viver uma vida digna desse caminho. E sabemos muito bem quando a gente não está vivendo essa vida digna do caminho e a gente se esforça por esse caminho. Por quê? Porque isso é fé. A fé é posta em obras. Então você confia realmente naquilo. E você teme ao inferno, você teme ao lago de fogo, você teme as questões de ficar fora de Cristo. O cristão tem constantemente medo de morrer sem Cristo, isso é normal. Mas quem está vivendo em Cristo perde esse temor. Porque o cara sabe que está vivendo em retidão e que Deus não vai deixar a sua alma no pó. Então o cara vive com essa consciência de fé. E a gente não está aqui para convencer ninguém. Crê quem quer. Quem quer aprender, quem quer vir estudar, quem quer vir aprender, creia. Mas vamos debater. Cara, esse debate até é meio insignificante, porque se você falar que não, Jesus é o próprio Deus, isso não vai alterar em nada nos nossos estudos. Existem questões piores aí que alteram, questões que trazem sofrimento. Então isso daí não vai alterar em nada, porque naquele grande dia a gente vai saber. Mas isso não altera em nada, são debates, a gente está igual os escribas, os fariseus lá, discutindo por coisas banais. Pelo menos os saduceus e os fariseus,
Discutiam por conta de os saduceus não acreditavam na ressurreição e os fariseus sim. Mas estava debaixo do nariz dos saduceus, né? E foi bom essa disputa que Jesus interfere e mostra que ele é mais sábio, né? Jesus vai lá e fala a verdade, mesmo não sendo considerado, sendo bem visto pelos fariseus. Talvez Jesus fosse menos bem visto dos fariseus do que dos saduceus, mas mesmo assim ele não ficou contra a verdade, né? E nem tomou partidarismo, ele falou a verdade. Lá no poço lá que a mulher encontra com ele fala para ela, você está errada, a salvação vem dos judeus. Ou seja, quando o Messias vier, ele vai explicar tudo isso para nós. Eu sou o Messias, eu que estou falando contigo aqui. Sou eu. Não vai precisar ouvir da boca de outro, não. Eu estou falando, eu sou o Messias. Aí, cara, quando ela ouviu aquilo, já não era mais uma questão de lado A e lado B, né? Já não era mais uma questão de etnia ali, uma questão de guerra teológica e religiosa, de um povo que nasce num lugar, aprende de uma forma, crê de uma forma, e o outro nasce no outro, crê de uma forma. Jesus foi lá e esclareceu. E ela creu. Acendeu no coração dela aquela palavra, porque a palavra de Deus, ela penetra, né, na alma. Então foi lá e esclareceu para ela. Mas ele não falou mentira. Realmente a salvação vinha do povo que era que não se dava bem com o povo dela. E nem por isso ela deixou de levar a mensagem lá. Nem por isso. Mesmo sabendo que Jesus estava do outro lado. Ele era do outro povo. Como que você, sendo judeu, me pede água a mim, sendo samaritana? Entende? Jesus está juntando as duas partes que estavam inimigas. O muro que dividia está sendo rompido ali. Essas divisões não são de Deus. Divisões são barreiras que não foram colocadas por Deus. Foi o homem que colocou barreira. É um que cria uma certa teoria aqui numa religião e separa um povo, o outro cria daqui, separa o povo. Mas para Jesus não tem essas barreiras, não. O Espírito Santo age lá, age no outro, ele não tem prisões que o líder tenha.